Salve Maria, povo de Deus, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, sábado, a igreja traz para nós uma belíssima reflexão, mas belíssima mesmo, o chamado de Levi. Marcos capítulo 2, de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse: "Segue-me." Levi se levantou e seguiu. Aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, neste sábado, como eu disse, somos presenteados mais uma vez com essa belíssima reflexão, que nós estamos já 2-3 dias refletindo o Evangelho de São Marcos, que é bem profundo mesmo sobre a vida pública de Jesus. Jesus, de fato, amados irmãos, ele chama quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. O Senhor, ele não se deixa condicionar pelos padrões vocacionais do seu tempo, né? Como pertença a uma linhagem sacerdotal, a condição social ou as consequências de uma moralidade vivida erroneamente. Não. Ele não busca a aprovação paterna nem se prende ao julgamento alheio para manifestar sua vontade. Hoje, meditamos sobre esse encontro transformador entre Jesus e Levi. Levi é Mateus, né? Que culminou em um chamado vocacional capaz de mudar a história. Que chamado foi esse que Jesus fez para Levi? Levi estava lá quietinho, sentado na coletoria de impostos. Quando Jesus passou, Jesus amou ele com o olhar e disse: "Segue-me, segue-me." Ele deixou tudo e seguiu Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha escutado sobre Jesus. Então ele deixou tudo, deixou coletoria, deixou dinheiro, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. É um chamado, irmãos, além dos padrões e preconceitos sociais. Muitas vezes nos perguntamos, por que Jesus não se deixa condicionar por nada nem ninguém quando escolhe chamar alguém para o seu serviço, O nome Levi é um detalhe notável nessa narrativa. Se buscarmos seu correspondente homônimo, lembramos da tribo de Levi, da qual descendiam os sacerdotes. Ou seja, no entanto, Levi, o filho de Alfeu, havia trilhado um caminho bem diferente. Por ser coletor de impostos, ele era considerado um colaboracionista do Império Romano, alguém que explorava o próprio povo. Então o próprio povo odiava os coletores, os cobradores, Cobradores, coletores, são a mesma coisa. Então o povo odiava os cobradores de impostos, porque cobravam além do normal. E Jesus então olha para aquele homem e fala: "Segue-me", Naquela época, irmãos, a profissão de coletor de impostos era motivo de tamanha vergonha.
que os próprios pais eram os primeiros a excluir o filho do convívio familiar. É muito provável que seu pai, Alfeu, já o tivesse excluído de casa. Levi era visto como um traidor da pátria e de fé. Mas é justamente para esse homem que Jesus olha, para um homem que foi excluído da família, um homem que roubava o povo. Levi também era Mateus, como eu disse, que era chamado dom do Senhor. Jesus enxerga o dom onde o mundo só enxerga o pecado. Jesus olhou para aquele homem e viu algo que o mundo nunca viu. Jesus, meu irmão, minha irmã, não sei se você prestou atenção, Jesus ele tem a mania de chamar os pecadores. Ele teve a mania de de me chamar para o caminho dele, um homem que era pecador assim como eu. Sou até hoje. Jesus ele chama os pecadores para confundir os sábios. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. Jesus ele vê além do pecado. O mundo olha o nosso pecado, as pessoas enxergam o nosso pecado, as pessoas julgam a nossa vida pelo nosso pecado. As pessoas julgam o nosso comportamento pelo nosso pecado, pela condição de pecado que encontramos. Por exemplo, a mulher que infelizmente se divorciou do marido, todo mundo conhece. Quando vai na igreja as pessoas olham diferente. As pessoas ficam analisando o comportamento da pessoa. Aquele homem que está recém-convertido, está chegando, está com um pé ainda na igreja, um pé no mundo, que se ele chegar na igreja sujo com o pecado do mundo, as pessoas vão olhar diferente. Se entrar uma pessoa tatuada na igreja, mas muito tatuada, sentar lá quietinho para ouvir a palavra, as pessoas vão olhar diferente. Porque as pessoas nos olham diferente, mas Deus não. Deus nos olha com amor diferente, com amor diferente. É o que nós devemos sempre. Eu sempre tenho isso comigo, sempre. Quando eu entro na igreja, eu olho para a cruz, porque lá, meu irmão, a cruz está aquele que deveria nos julgar, Jesus, mas ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos amar, ele se doou na cruz por amor a cada um de nós, por amor a você, por amor a mim. Por isso que eu devo merecer esse amor. De que forma? Fazendo a vontade de Deus. Eu não posso fazer a minha vontade. Eu não posso fazer a vontade da minha família. Não tenho que fazer a vontade de Deus. De Deus. E a vontade de Deus é que eu seja santo. Custe o que custar. Então, meu irmão, minha irmã, que este evangelho de hoje, neste sábado, reflita ele silenciosamente no teu interior. E deixa Deus falar com você, porque Deus vai falar. Às vezes Deus está te fazendo algum chamado há muito tempo e você não tem prestado atenção no chamado que Deus tem feito para você. Diga sim, diga não para o mundo e sim para Deus. Deus te abençoe e um excelente final de semana. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, paz e bem, e eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Até lá.